E aí galera, tudo bem? Então, vamos iniciar agora o nosso segundo bloco de questões do Enem 2011, questões de geografia, beleza? Vamos lá. Questão número 4. A questão número 4 vai nos apresentar um gráfico, ok? Na verdade, um gráfico que vai tratar de uma série de vetores, que na verdade a gente vai chamar isso de biomas, beleza? Porque o bioma, ele vai ser uma interação entre vários, é um sistema que vai envolver vários vetores, como o tipo de solo, ok? O tipo de clima, né? O tipo de vegetação, que vai ser uma consequência do tipo de solo, do tipo de clima, a fauna, ok? Tudo isso vai formar um sistema, em que vão formar, né? Esse sistema vai acabar formando regiões praticamente com coberturas vegetais homogêneas, ok? Que vão dominar, a gente chama isso até de domínios morfoclimáticos, porque são associações de uma série de fatores que culminam na formação de um bioma, beleza? Só que tem algumas pegadinhas aqui nesse gráfico que vamos analisá-lo melhor, para você entender, né? Nós temos aqui, por exemplo, o tipo de formação do solo. Alguns solos são atilizados, outros ferratilizados. De cinza aqui mais escuro, uma zona de biciatilização. De cinza mais claro, uma zona de monociatilização, né? Nós temos a região da tundra, que você já vai começar a matar a questão pelo seguinte: tundra, regiões glaciais, ok? Regiões mais frias, ok? É uma vegetação, um bioma típico dessas regiões mais frias. Zona de podzolização, que vai estar associado à zona de biciatilização, que são formações de argilominerais, né, a partir do silicato de alumínio, ok? Que vão ser produzidos a partir do intemperismo, principalmente pelo intemperismo físico, ok? Normalmente, essa zona de biciatilização, ela vai ter maior incidência em regiões temperadas, ok? Então, essa zona de podzolização será a nossa região temperada. Entenderam a questão? Beleza, regiões de desertos e semidesertos, região da floresta tropical, obviamente, que será a região intertropical do nosso planeta, passando aí pela região equatorial do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio. Muito bem, ok. Analisamos já essa questão do gráfico. Vamos olhar a questão. O gráfico relaciona diversas variáveis ao processo de formação dos solos. A interpretação dos dados mostra que a água é um dos importantes fatores da pedogênese. Bom, pedogênese é nada mais, nada menos do que o estudo da formação do solo, da formação dos seus horizontes, que normalmente acontece a partir do intemperismo, seja físico, né, ou seja químico. Intemperismo aí vamos entender como a erosão desde a rocha matriz até mesmo a erosão do solo. Isso vai ser o intemperismo, que pode ser químico ou pode ser físico, ok? A pergunta que se faz é o seguinte: a interpretação dos dados mostra que a água é um dos importantes fatores de pedogênese, pois nas áreas, opção A, de clima temperado, ocorre em alta pluviosidade e grande profundidade dos solos. Vamos olhar grande pluviosidade nas áreas temperadas. Vamos olhar o gráfico. Área temperada, como a gente já falou, já matou a questão aqui, ó. Zona de biciatilização, região de argilominerais, resultado do intemperismo físico, ok? Normalmente, a maior presença desse tipo de solo será na região temperada. Então, ó, região temperada, zona de podzolização aqui. Vamos olhar a precipitação, que é a incidência de chuvas. Lá, a opção A diz que existem muitas altas pluviosidades nessa região temperada. O que o gráfico mostra é exatamente o inverso, já que a precipitação será representada por esses dois pontos e dois traços, ok? Repare que a curva do gráfico de precipitação, ela não passa dos 400 mililitros ao ano. Então a opção A está completamente correta, porque na verdade chove pouco nessa região temperada, beleza? Então vamos seguir. Opção B. Pois nas áreas tropicais ocorre menor pluviosidade. Bom, aí já está errado, porque se você conhece um pouquinho dos conteúdos, né, sobre
zonas climáticas, né? Os diferentes tipos de biomas, você vai saber o seguinte, que nas regiões tropicais é onde ocorrem os climas mais chuvosos, ok? As maiores precipitações do mundo ocorrem nessa região, como mostra o próprio gráfico. Floresta tropical, obviamente região tropical, né? Nessa zona climática. Olha a curva, atingindo mais de 2.700 mililitros por ano de chuva, ok? Então a opção B está errada, equivocada. Vamos olhar a C. De latitudes, pois nas áreas de latitude em torno de 30 graus ocorrem as maiores profundidades do solo, visto que há a maior umidade. Bom, maiores profundidades na latitude 30, aí você está perguntando, pô, caramba, onde é que é a latitude 30, né? Não prestou atenção? Vou colocar um mapinha aqui para que você possa ter uma noção. Repare, ó, 20 graus, 40 graus, 30 graus seria aqui a metade, ó. Região subtropical do planeta ou, como é conhecida no norte, região temperada. Então vamos analisar agora que você já sabe onde é que é a latitude 30 graus. Opção C, nas áreas de latitude em torno de 30 graus, ocorrem as maiores profundidades do solo. Nas zonas temperadas, ocorrem as maiores profundidades do solo? Claro que não. Olha a diferença, a profundidade do solo onde chove muito, na zona tropical, e aqui na zona temperada, nós temos horizontes de solo muito menores, ou seja, o solo ele não é muito profundo, ele é pouco profundo, diferente das regiões onde chove muito, das regiões conhecidas como regiões tropicais. Beleza? Então a opção C está incorreta também. Vamos analisar a opção D. Pois nas áreas tropicais, a profundidade do solo é menor. Bom, já matamos a questão, porque a gente acabou de dizer que na zona da floresta tropical, que é uma região tropical, ou pode ser também equatorial, ok? Nós temos as maiores profundidades do solo, né? Nas regiões tropicais, nós temos as maiores profundidades do solo. Então, a questão já está equivocada, porque ela está dizendo exatamente o contrário. Nas regiões tropicais, nós temos a menor profundidade do solo, quando na verdade são os solos mais profundos, com mais horizontes que nós temos. Beleza? Então, a opção a opção D está incorreta. Então, vamos analisar a opção E, que nos restou. Opção E. Pois nas áreas de menor latitude ocorrem as maiores precipitações, assim como a maior profundidade dos solos. A opção E está correta, ok? Vamos analisar o nosso gráfico, porque essa questão da latitude, ela acabou por derrubando muitas pessoas aí, né, que não estavam prestando atenção, ok? As menores latitudes, muita gente acha que é lá no Polo Norte, ou então no Polo Sul, ok? A menor latitude, mais embaixo, não tem nada a ver, gente. Ó, as latitudes de 0 a 90 graus norte, 0 a 90 graus sul, as menores são em torno da chamada linha do Equador, que é 0 grau, ok? 0 grau. Então, quanto mais próximo da região do Equador, você está dentro da região tropical, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Nessa região ocorrem as maiores pluviosidades e por conta dessa maior pluviosidade, nós temos os solos mais profundos e com mais horizontes. Então a opção é, ok? Pois nas áreas de menor latitude ocorrem as maiores precipitações, assim como a maior profundidade dos solos, está completamente correta, ok? Prestaram atenção? Guardaram aí as informações? Então vamos à questão número 5, beleza? Vamos lá, vamos ler a questão. Questão número 5. Uma empresa norte-americana de bioenergia está expandindo suas operações para o Brasil, para explorar o mercado do pinhão manso. Com sede na Califórnia, a empresa desenvolveu sementes híbridas de pinhão manso, oleaginosas, utilizadas hoje na produção de biodiesel e de querosene de aviação. Segue a questão. A partir do texto, a melhoria agronômica das sementes de pinhão manso abre para o Brasil a oportunidade econômica de... Vamos analisar essa questão. Muito bem. Estamos aqui falando de bioenergia, né? Também de biotecnologia, ok? Ou seja,
é quando a gente... são tecnologias, tá, desenvolvidas pela ciência, obviamente, a partir de muitos estudos, em que consistem em fazer modificações nas bases genéticas, tá, na estrutura genômica, no DNA, beleza? Das sementes das plantas, ok? Para se produzir, para que ela possa se adaptar melhor a um tipo de clima, para que ela possa se adaptar, ok? A um determinado tipo de solo, não importa. Você faz a adaptação que você quiser na semente para que ela possa sobreviver e se adaptar àquela região, beleza? Bom, essa empresa de bioenergia está se utilizando dessa tecnologia, dessa biotecnologia. Para quê? Né? Para que ela está querendo fazer isso? Para ganhar mais dinheiro, obviamente, para poder ampliar suas áreas agricultáveis. E é exatamente isso que vai ser benéfico para o Brasil. Por quê? Nós temos o 5º maior país do mundo, beleza? O 5º país em extensão territorial no mundo inteiro é o nosso. Nós temos uma série de biomas, uma série de tipos de solo, nós temos vários tipos de clima, beleza? Porque o nosso país é um país continental. Então nós temos um clima semiárido, né, no Nordeste, nós temos um clima super úmido, né, na floresta amazônica e na Mata Atlântica. Nós temos no sul um clima mais frio, nós temos no Centro-Oeste um clima tropical típico, né, de 6 meses chuvosos, 6 meses de estiagem, com solo, né, praticamente muito ácido. Ora, nós precisamos, é importante que haja a biotecnologia. Para quê? Para que a gente possa se utilizar de todo o território. Porque a gente vai fazer adaptações na planta para que ela possa se adaptar ao clima do Nordeste, ao clima do Norte, ao clima do Sudeste, ao clima do Sul e até do Centro-Oeste. Beleza? Então vamos analisar. Porque a questão está trazendo o seguinte: qual é o benefício trazido por essa biotecnologia? É praticamente isso que está se perguntando. Então vamos analisar as opções. Vamos lá, opção A. Ampliar as regiões produtoras pela adaptação do cultivo a diferentes condições climáticas. Gente, a opção A já está respondendo a nossa questão. Por quê? Porque exatamente o que eu acabei de falar. Quando você consegue adaptar um tipo de semente a qualquer tipo de bioma, a qualquer tipo de solo, a qualquer tipo de clima, é óbvio que as suas áreas agricultáveis que já estavam limitadas, elas se ampliam, né? Agora você não está preso pelo clima ou pelo tipo de solo, ok? A determinado tipo de planta só se adapta ao clima do sul, então só pode plantar no sul. Não, agora você pode fazer e promover mudanças genéticas nessa planta para que você possa plantá-la no Nordeste, para que você possa plantá-la na região Centro-Oeste. Então as suas fronteiras agrícolas, elas se expandiram. As áreas agricultáveis, elas se expandiram, porque agora você não está mais limitado, ok? Você pode plantar onde você quiser. Então a opção A diz o seguinte, que toda essa biotecnologia, ela abre para o Brasil a oportunidade econômica de ampliar as regiões produtoras pela adaptação do cultivo a diferentes condições climáticas. Perfeita a questão. Mas vamos continuar analisando as outras opções. Opção B. Beneficiar os pequenos produtores camponeses de óleo pela venda direta ao varejo. Pessoal, biotecnologia e praticamente todo tipo de tecnologia, tá? Rural, agrária, ela é um tipo de tecnologia muito cara. Não é qualquer produtor que vai ter condição de arcar com o custo, né, dessa tecnologia. A biotecnologia, muito mais, porque, vamos dizer assim, é a cereja do bolo das tecnologias agrárias, ok? É a última tecnologia, a tecnologia de ponta nas questões agrárias, beleza? Os chamados produtos transgênicos, ou também conhecidos como organismos geneticamente modificados. Ora, esses organismos, para serem manipulados, para você ter acesso a essas sementes manipuladas, é muito caro. Então, os pequenos produtores, com certeza, não vão conseguir arcar com os custos desse processo. Beleza? Então, não vai beneficiar, como diz a letra B, os pequenos produtores camponeses de óleo pela venda direta ao varejo. Ok? A opção B está totalmente errada. Vamos olhar e analisar a opção C. Vamos lá.
Opção C, abandonar a energia automotiva derivada do petróleo em favor de fontes alternativas. Olha, o mundo inteiro está buscando fontes alternativas, é óbvio. Os Estados Unidos, né, inclusive assinaram vários acordos com o Brasil que extrai o biocombustível a partir da cana-de-açúcar e é muito mais rentável, né? Então, o mundo inteiro está procurando novas matrizes energéticas, mas o Brasil não vai abandonar as antigas matrizes energéticas como o carvão, como o petróleo, como o gás natural, porque já investiu muito. Inclusive, hoje em dia, nós estamos sempre falando, e a mídia não nos deixa esquecer, né, que o Brasil encontrou aí talvez um dos maiores poços de petróleo também, né, que é a camada do pré-sal, né, os poços do pré-sal. Então, o Brasil não pode ser tão burro, né, de deixar toda essa riqueza de lado, largar tudo e agora vamos investir somente na questão do biocombustível, da bioenergia, ok? Então a opção C está descartada. O Brasil não vai, né, abandonar a energia automotiva derivada do petróleo em favor dessas fontes alternativas. Opção D. Opção D. Baratear cultivos alimentares substituídos pelas culturas energéticas de valor econômico superior. O que essa questão está dizendo? Está dizendo o seguinte, que visa baratear toda essa produção de bioenergia e etc., ela vai baratear os cultivos alimentares. Okay? Na verdade, o que vai acontecer é o contrário. Os cultivos alimentares eles vão sofrer um aumento no seu preço muito maior, ok? Vai aumentar o preço desses produtos. Por quê? Vamos entender as leis do mercado. Se você tem menos pessoas produzindo cultivos alimentares e agora essas pessoas estão produzindo cultivos energéticos, né, como por exemplo a cana-de-açúcar, né, e o próprio pinhão manso, né, como diz o texto, as pessoas vão começar a produzir cultivos energéticos e deixar de lado os cultivos alimentares. Óbvio que você vai ter uma escassez de produtos alimentares, ok, no mercado. Isso vai gerar uma procura por esses alimentos, ok, que vai ser uma grande demanda procurando e a oferta vai ser muito pouca desse produto, porque tem uma escassez, porque as pessoas estão preferindo cultivar cultivos energéticos, né? Então, a verdade é que a questão está toda invertida. Olha só. Visa baratear cultivos alimentares substituídos pelas culturas energéticas de valor econômico superior. Sim, o cultivo energético tem um valor econômico superior. Muitos proprietários estão preferindo plantar em suas propriedades, ou seja, nas suas terras, o cultivo energético. Mas isso não vai baratear o cultivo alimentar. Na verdade, ele vai encarecer esse produto rural, ok? Então, a opção D está completamente equivocada. Vamos analisar a opção E. Reduzir o impacto ambiental pela não emissão de gases do efeito estufa para a atmosfera. Gente, apesar do biocombustível ele agredir menos, ok? Ele agredir menos o meio ambiente, ok? E afetar menos o efeito estufa, não significa que haverá uma não emissão de gases, ok? Porque toda queima produz o gás carbônico e produz gases do efeito estufa. Não importa, tá? O álcool, o etanol, né, como é conhecido, quando há combustão, né, nos motores dos carros e é liberado pela descarga, também gases poluentes, ok? Não existe esse país das maravilhas, onde existe uma energia que seja limpa, né, na questão dos automóveis, das fábricas, não existe, ok? Não existe, beleza? O que nós temos é sim uma menor emissão por conta desse biocombustível, dessa bioenergia, mas uma não emissão de gases está completamente equivocada, porque toda queima gera o gás carbônico e gases do efeito estufa, do aquecimento global, enfim. Beleza? Então, a nossa opção correta vai ser aquela que primeiro lemos, né? A opção A,
ampliar as regiões produtoras pela adaptação do cultivo a diferentes condições climáticas. Muito bem.